Olá, bom dia ou boa tarde a todos. Então, a gente vai aqui começar a nossa próxima palestra, falando sobre o ensino das ciências sociais nos cursos da saúde. E, para isso, então, eu convido o professor Leonardo Carnu. O professor Leonardo, ele é cirurgião dentista e cientista social, professor da Unifesp e trabalha com ciências sociais nas profissões da saúde. Léo, é com você. Olá, tudo bem? Bom dia ou boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa oportunidade. Agradeço imensamente o convite, né, especialmente na figura da professora Luísa Maretti, que está aqui conosco, né, organizando esse encontro para a gente discutir um tema tão importante, que é a questão do ensino das ciências sociais e humanas nas graduações na área da saúde e, claro, aqui nós vamos dar um enfoque específico às graduações de medicina veterinária, tá bom? A ideia é a gente problematizar um pouco, né, o porquê, né, das presenças e ausências, né, e quais são os conteúdos presentes e ausentes das ciências sociais e humanas nas graduações de medicina veterinária, né, ressaltar a sua importância, né, e especificamente problematizar, né, quais são os caminhos que nas ciências da medicina veterinária, de uma maneira geral, a gente pode, digamos assim, traçar para que as ciências sociais e humanas tenham mais assento, mais penetrabilidade, né, mais, de fato, dominância, né, enquanto conteúdos importantes para a formação do médico veterinário. E aí, na área da saúde, né, nessa interface com as ciências agrárias, de uma maneira geral. Tudo bem? Bem, como a professora Luísa já me apresentou, eu sou o professor Leonardo Carnu, trabalho atualmente na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, especificamente no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde. Fica o convite para quem quiser conhecer, né, o nosso centro, é um centro de pesquisa e estudos de pós-graduação na área do ensino em ciências da saúde, né, onde todos os profissionais de saúde vão lá para trabalhar um pouco a questão específica de como aprender melhor os conteúdos da área da saúde, como se tornarem docentes, como se desenvolver enquanto docentes em ferramentas pedagógicas e suas competências relacionadas ao ensino. Então, fica aí o convite para todos, para que vocês visitem lá a nossa instituição, especificamente o nosso centro. Tudo bem? Bem, a primeira coisa que a gente precisa, né, discutir um pouco, né, é qual a importância das ciências sociais e humanas, de uma maneira geral, nos currículos dos cursos de graduação na área da saúde. Se você parar para investigar todas as diretrizes curriculares nacionais de todos os cursos da área da saúde, lá, de uma maneira geral, tem, enquanto perfil do egresso, né, necessidade de que esses egressos dos cursos das áreas da saúde, em geral, eles tenham competências e habilidades constituídas no âmbito das ciências sociais, no âmbito das humanidades, vamos colocar assim, grosso modo, né? E também, se você investigar com cuidado, né, todas as DCNs dos cursos da área da saúde, eles têm, ou pelo menos preconizam, algum eixo de atividades ou de conteúdos ou de disciplinas que dialogam diretamente com a questão social, né? Ou com as ciências sociais e humanas em geral. E aí, quando eu falo ciências sociais e humanas em geral, aí eu estou pegando um grande espectro do que seria ciências sociais e humanas, né, que vai desde a ética, filosofia, até as próprias ciências sociais, estrito sensu, ou aplicadas, tá bom? Então, por causa da necessidade de construir essas dimensões sociais, humanísticas e éticas no ensino e na própria constituição do profissional na área da saúde, é que esses conteúdos se fazem importantes, né? Na medicina veterinária, obviamente, isso não seria diferente, né? Há um conjunto, né, de conteúdos humanísticos e sociais, né, que são fundamentais na formação do médico veterinário, né? E se você passar um olho rápido nas diretrizes curriculares nacionais da medicina veterinária, você vai perceber que tanto conteúdos filosóficos, sociais e humanísticos, né, são e estão preconizados nessas diretrizes, né? A veterinária ela adotou a ideia de eixo como constituinte de seus conteúdos, assim como diversas outras profissões na área da saúde também o fizeram. No entanto, o que se percebe na prática, né, porque, veja, as diretrizes curriculares nacionais, elas são uma indicação, elas são as diretrizes, como o próprio nome diz, ela não tem uma força de lei,
né? Ela tem um papel recomendatório, mas não compulsório. Por isso, a gente percebe uma dissonância muito forte, né, entre o que as diretrizes curriculares nacionais elas preconizam e o que os cursos de fato fazem em seus currículos. Então, quando a gente vai observar isso é para todos os cursos da área da saúde, da qual a medicina veterinária também padece do mesmo problema. A gente vê na prática dos currículos na medicina veterinária uma certa negligência com esses conteúdos das ciências sociais e humanas que na prática fazem com que as DCNs elas, né, se apresentem distorcidas, né? Há um distorcimento, há uma incompatibilidade do que a DCN preconiza e o que acontece na prática. E isso impede avanços substantivos acerca da constituição do perfil da creche, que lá estão preconizados nesses documentos, que são as diretrizes nacionais, e, obviamente, implicações concretas na formação do médico veterinário, especificamente no momento atual em que a gente vive, de grande enfrentamento, de grande compreensão e necessidade de decodificar o social em função da profusão de informações e da complexidade que o cenário social se apresenta, né? Bem, e aí, quem tá, Leonardo? Então, olha só, quer dizer que agora, né, eu faço medicina veterinária e eu tenho que agora também estudar ciências sociais? Poxa, que coisa, né? Será que não dá para dispensar esses conteúdos da minha formação? Então, as diretrizes curriculares nacionais, elas não são feitas por quaisquer pessoas, são pessoas especialistas na formação de profissionais da área da saúde, né? E não é feita por uma única pessoa, né? É feita por um conjunto de expertos. Então, se ali está preconizado, né, esses conteúdos, você já tem que atentar um pouquinho e entender que, ora, isso daí realmente é importante porque um conjunto de pessoas espertas na formação do médico veterinário atribuíram que isso é importante. Então, na realidade, a gente vai dizer o seguinte, né, ou se faz uma pergunta muito frequentemente, então isso é um mal necessário, né? Ou seja, a gente precisa trabalhar com as ciências sociais nas graduações em saúde, e especificamente na medicina veterinária, né, de qualquer maneira, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa perceber é que não é um mal você olhar as disciplinas das ciências sociais e humanas como algo ruim, né? Assim, é normal as pessoas entrarem nos cursos de saúde, né, e terem uma expectativa de que nunca mais vão encontrar com esses conteúdos, são conteúdos que serviram para você passar no vestibular e nunca mais você vai ver, né? Entretanto, isso é uma expectativa equivocada, né? Por que é uma expectativa equivocada? Porque, primeiro, as diretrizes curriculares nacionais as preconizam. Segundo, mesmo se ela não preconizasse, né, a produção, né, de profissionais na área da saúde é uma produção social em si, né? A produção dos serviços de saúde, dos quais os serviços veterinários também são um deles, é uma produção social em si mesma, né? A interação, né, do próprio profissional veterinário com o meio ambiente, com uma situação, né, de campo-cidade, com uma situação, né, de interface com animais domésticos, são relações sociais. Então, em última instância, é um conhecimento que é extremamente necessário, né? E aí eu coloco, né, nesse slide como, além de tudo isso que eu falei, a medicina veterinária, né, ela precisa fazer uma crítica importante, isso, a própria relativização da perspectiva biomédica, né, que é próprio, e quem te dá o cabedal teórico para fazer essa crítica são as ciências sociais e humanas, né? O que seria essa perspectiva biomédica, né? É a própria crítica à forma de intervir no corpo do animal, de intervir no meio ambiente, de intervir nas formas e ecossistemas de estruturas ecológicas, né? Entendendo que essa lógica de intervir direcionada, muitas vezes, a uma doença, ou especificamente ou estritamente a uma doença, ou a própria técnica, né? Ou sem considerar os elementos para além, né, da técnica, né, e da própria intervenção ou da própria doença, é muito ruim. Isso é muito ruim porque a gente não leva em consideração outros elementos relacionados à construção deste processo de cuidado, né? Ao invés de pensar na lógica de intervenção, nós temos que pensar no processo de cuidado. Cuidado para com o animal, cuidado para com o outro, cuidado para com o ambiente, cuidado para com os ecossistemas, né?
Essa lógica de cuidado, ela carrega consigo a ideia das subjetividades e da sociabilidade envolvida nessa interação. E já que essa interação acontece, e em última instância é uma interação social, daí se justifica a necessidade de a gente utilizar o cabedal teórico das ciências sociais e humanas para fazer uma crítica a essa perspectiva biomédica que foca muito no curativo, foca muito na doença e esquece esses elementos subjetivos da própria interação, né? Isso é um primeiro ponto que assim, é essencial, né, no qual as ciências sociais ela é imprescindível. Outro ponto importante é que assim, os próprios conteúdos filosóficos e sociais na formação do médico veterinário, eles são importantes para a relativização de certezas, tanto científicas, né, como sociais. Muitas vezes, assim, os achados biomédicos, os achados relacionados à microbiota, né, a achados de ordem técnica cirúrgica e por aí vai, eles precisam ser relativizados do ponto de vista do seu conteúdo filosófico, do ponto de vista do seu conteúdo social. É possível aplicar na sociedade determinada técnica? É possível você fazer qualquer coisa com os corpos dos animais e isso não é passível de questionamento ético, né? Então, todos esses elementos são elementos importantes, o que justifica a necessidade, mais uma vez, das ciências sociais e humanas nos cursos de medicina veterinária. Em que pese a necessidade de uma discussão mais ampliada sobre o assunto, que sempre é fundamental ser feita, né, até para envolver diversos atores nessa discussão e democratizá-la, né, é importante a gente pensar que, assim, a gente precisa ultrapassar essa ideia do ensino da veterinária como um ensino meramente técnico, que tende a se reproduzir, né? Isso não só na veterinária, mas em todos os cursos da área da saúde. Existe uma ênfase no ensino técnico, né, e na tecnificação, ou uma proposta pedagógica tecnicista da área da medicina veterinária, desde a graduação até o ensino de pós-graduação. E as ciências sociais, ela é necessária justamente também para fazer essa crítica, né? Do ponto de vista de qual pedagogia a gente está se valendo, se utilizando para trabalhar os conteúdos na ordem da formação do médico veterinário. O que é comum entre as ciências da saúde e as ciências sociais? Isso é uma pergunta também muito importante. Por quê? Porque isso justifica a necessidade das ciências sociais dentro dos cursos da área da saúde e dentro da medicina veterinária, obviamente. A saúde ela tem em comum com a filosofia e as ciências sociais o fato de centrar seus esforços intelectuais no ser humano e suas relações. Então, a interação, e essa interação dita social, do homem com o mundo, com a natureza, né, com a ecologia, com o ecossistema, né, ela faz parte da própria sociabilidade humana. E isso não é algo menor, muito pelo contrário. Né? Se talvez nós estivéssemos trabalhando esse tema, né, desde as nossas formações, e isso acontecesse de forma longitudinal até nós nos formarmos nas nossas graduações e nas pós-graduações, talvez nós não tivéssemos na situação que nós vivemos hoje, onde a gente precisa, muitas vezes, justificar o óbvio, justificar que a gente não pode, né, digamos assim, poluir o ambiente, de que a gente não pode destruir a natureza, de que a gente não pode, né, dizimar populações, né, que cuidam de determinada cultura alimentar, que cuidam de determinada cultura agrícola, né? Então, enfim, essa é a justificativa primordial do porquê as ciências sociais e a saúde, elas, na realidade, elas estão totalmente imbricadas. E a medicina veterinária, ela ocupa um espaço privilegiado de discussão, especificamente por preocupar-se com os animais, tanto os domesticados quanto os silvestres, ou que vivem em seus ambientes, como as múltiplas formas de interação deste ser humano, né, com o animal, seu entorno, os ecossistemas e a própria forma de produzir meios de sobrevivência se valendo dessa interação homem-animal, homem-natureza, né? Tanto do ponto de vista afetivo, do ponto de vista alimentício, do ponto de vista produtivo, exploratório, científico, só para citar algumas dessas, tá? Então, essa é a importância do porquê as ciências sociais e a saúde elas estão imbricadas, e isso acontece para todas as profissões da medicina veterinária, aí em específico esses elementos que eu trouxe. E aí uma coisa que é importante é, as ciências sociais e humanas em saúde, né, ela se inspira neste marco das ciências sociais e humanas, né? E o que seria esse marco delimitado, né, das ciências sociais e humanas?
Primeiro, a gente precisa entender que ciências sociais é uma coisa, ciências humanas é outra, mas elas também estão muito imbricadas uma com as outras, né? Quando a gente fala ciências sociais, a gente está falando basicamente de 3 ciências conjugadas, né? Que é a sociologia, a antropologia e a ciência política. Quando a gente fala ciências humanas, a gente ultrapassa um pouco essa questão dessas 3 ciências sociais, e aí a gente se relaciona com outras ciências, né? A gente está levando em consideração outras ciências, e aí a história, a geografia, a própria psicologia, né? E tantas outras aí que comporiam o que nós compreendemos como ciências humanas. Por isso que, já que existe tanto imbricamento nessas ciências, não faz muito sentido a gente falar apenas nas ciências sociais, mas em ciências sociais e humanas. Claro, existe também a classificação das ciências sociais aplicadas, né? Então, aí entrariam o direito, a administração, o próprio serviço social, a contabilidade, que também são ciências, a própria economia, são ciências importantes também, inclusive para a própria formação do médico veterinário, mas elas podem estar imbricadas, elas podem estar atreladas, entrelaçadas com a discussão das ciências sociais e humanas, né? É importante que, inclusive, elas estejam, sim, né? Porque estão todas do rol das ciências sociais e humanas. Uma coisa importante é que, assim, quando a gente está propondo a importância das ciências sociais e humanas nas graduações de medicina veterinária, a gente tende a também justificar essa importância devido à necessidade da passagem de uma cognição que é meramente individual para uma lógica de cognição que visualiza, né, tenta visibilizar a organização coletiva. Essa é uma discussão bastante antiga, mas ela, principalmente nos momentos que nós vivemos hoje, ela está na ordem do dia. Não adianta a gente traçar caminhos ou saídas individuais, né, como se a solução dos problemas sociais, especificamente, ou do ponto de vista vou falar assim apenas, né, da própria medicina veterinária, da própria empregabilidade, da própria situação, né, de postos de trabalho, do próprio trabalho mal remunerado, por exemplo, dos médicos veterinários, ou seja lá o que for, eles vão se resolver por problemas de ordem individual, né? Eles não se resolvem por problemas de ordem individual, mas sim por capacidade de cognição, ou seja, de compreender a importância da organização coletiva. E isso justifica, mais uma vez, a necessidade dos conteúdos de ciências sociais e humanas, especificamente aí de ciência política, para que a gente compreenda a importância da organização coletiva com um horizonte estratégico, ou seja, com a capacidade de você direcionar esforços para o desenvolvimento de uma profissão. Só as ciências sociais têm a teoria necessária para compreender os esforços e a importância dessa forma de coletivização, né? Bem, em última instância, né, isso tudo vem a justificar a importância das ciências sociais e humanas na graduação de medicina veterinária. Tudo isso que eu falei, né, digamos assim, é um pouco do que as pessoas que redigiram as DCNs já haviam pensado, né, e já tinham colocado lá. Em última instância, quando a gente defende as ciências sociais e humanas na graduação e seus conteúdos, a gente não está fazendo nada além do que cumprir a lei, do que cumprir a normativa, né? É nossa obrigação cumprir essa normativa, tá certo? Se a gente for pegar as DCNs da medicina veterinária, ela tem dizendo o seguinte, olha, o perfil profissional do egresso do curso de medicina veterinária deve ser o de formação generalista, humanista, crítico e reflexivo. Especialmente, as diretrizes afirmam que o egresso deve ter conhecimentos dos fatos sociais, culturais e políticos da economia, administração, agropecuária e agroindustrial. Só o conhecimento das ciências sociais é capaz de fornecer os elementos para você entender isso. Com relação aos conteúdos das ciências humanas e sociais, os cursos devem ter conteúdos, a própria DCN está falando, né, referentes às diversas dimensões da relação indivíduo-sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos, legais, e conteúdos envolvendo comunicação, informática, economia, gestão administrativa em nível individual e coletivo. Ou seja, está na diretriz. O que é que falta, então, para a gente? A gente reconhecer a importância e organizar esses conteúdos da melhor maneira possível, né? Para que o conteúdo das ciências sociais e humanas na medicina veterinária eles estejam atrelados aos conhecimentos específicos, certo?
e para que ele tenha uma continuidade da discussão durante todo o curso, ou seja, ele seja organizado em eixo, desde o primeiro período até o 10º. Essa é a proposta, porque também existe toda uma discussão de que, assim, vamos colocar um conteúdo só para atender o que a DCN pede. Aí você vai, coloca lá apenas uma disciplina, ou no máximo 2, como a gente vai ver mais adiante, né? No curso de Medicina Veterinária, isso não surte efeito. Por que não surte efeito? Porque a discussão ela não é feita de forma a amadurecer durante o processo da formação do médico veterinário e ela não tem longitudinalidade durante todo o curso, né? Muitas vezes, né, quando também esse conteúdo é colocado, ele não é articulado com os conteúdos de ordem clínica, né? E esse conteúdo ele precisa estar articulado para a própria crítica lógica biomédica, como foi colocado anteriormente, né? Para tentar ultrapassar e enriquecer a própria noção de cuidado, né, veterinário. Tá bom? Avançando um pouco na discussão, só para ilustrar e justificar um pouco essa preocupação que nós devemos ter, né, a gente fez uma breve contabilização, né, de quais são os conteúdos especificamente na área das ciências sociais, tá? Eu não estou aí nem trabalhando com as ciências humanas de uma forma mais ampliada. Só de ciências sociais e aí relacionando especificamente, né, a ciência política, a antropologia, a sociologia e também, em alguns casos específicos, aí a ética, na filosofia e um pouco de legislação que estaria no âmbito do direito, tá bom? Se você der uma olhada, e aqui esse levantamento que nós fizemos nas graduações de medicina veterinária apenas nas instituições de ensino superior públicas, né, aqui estão listadas as instituições que nós analisamos, né, você pode perceber que, assim, em média, é uma disciplina apenas. Claro que quando você vai fazer uma contabilização de carga horária, né, você tem que contabilizar qual é a carga horária dessa disciplina, né, para ver no cômputo geral o quanto ela é componente do todo de uma formação de um profissional. Mas, claro, vamos aqui a gente não está trabalhando com carga horária, vamos trabalhar apenas com o número de disciplina e vamos fazer um cálculo grosseiro. Só neste cálculo grosseiro a gente percebe, né, a incipiência do que significa a formação em ciências sociais na medicina veterinária. Veja, em média, é uma disciplina apenas. Né? Tem alguns cursos que têm, né, 2 disciplinas de ciências sociais na medicina veterinária, mas a média é de uma disciplina só. Isso é muito pouco, muito pouco. Quando a gente vai ver aqui, a gente analisou o total de 47 cursos, né, que simboliza 100%, e quando você vai perceber, né, a maioria, ou seja, 66% dos cursos, ele só tem apenas uma disciplina, né, na área das ciências sociais, né, dialogando com a medicina veterinária. Os demais cursos que têm 2 disciplinas representam 12%, né? Algumas que existiam, mas foram retiradas do currículo, ou seja, veja, está indo na contramão do que preconiza as diretrizes curriculares nacionais, né? Ou seja, tem 2% das matrizes curriculares que retiraram as disciplinas de ciências sociais dos seus currículos e 19% não apresentam a matriz disponível para essa análise. Quando a gente vai analisar os principais temas, né, os principais temas que essas disciplinas abordam, a gente pode perceber, né, a gente percebe um total de 306 unidades temáticas, né, mas essas unidades temáticas elas foram categorizadas em 13 grandes temas, né. Esses 13 grandes temas, essas 306 foram agrupadas nesses grandes temas por aproximação, obviamente, por aproximação de ideias, né. E aí a gente percebe que destes 13 grandes temas, né, 27%, né, versa sobre uma introdução à sociologia. São termos, conceitos fundamentais sobre sociologia. Uma parte significativa, né, 19,3% sobre sociologia, articulando com a ideia de desenvolvimento rural, né, e 13,7% especificamente a área da sociologia rural. Então, quando a gente vai perceber esses dados, a gente vê o peso que a sociologia tem, né? Outro dado importante é a questão da antropologia, né? A antropologia é apenas 4,6% dos conteúdos trabalhados nessas disciplinas, né? E também a articulação da antropologia com a sociologia ambiental, aqui também descrita em 3,6% das disciplinas. A gente pode perceber também que a antropologia, né, tem uma expressão muito, muito incipiente,
se a gente pensar que esses conteúdos eles já são menos de vamos colocar assim, menos de 2% da carga horária de um curso de medicina veterinária. Gente, é muito pouco, é muito pouco. E como é que a gente quer que os nossos médicos veterinários sejam mais humanos, mais éticos, compreendam o social, façam uma crítica, né, à própria produção, né, tanto da ciência animal quanto na ciência agrícola, né? Como é que a gente quer que eles façam essas críticas se a gente não dá o instrumental teórico necessário para que eles façam a reflexão a respeito desses temas? É muito difícil, né? E aí, qual é o conteúdo que prevalece? Bem, qualitativamente falando, pode-se perceber que o peso da sociologia, né, no ensino das ciências sociais na medicina veterinária é o mais frequente, vou dizer assim. A antropologia ela aparece muito pouco, né, como dentro do conhecimento veterinário, e aparentemente o conhecimento da ciência política se demonstra muito residual, né, e quando aparece se restringe apenas à discussão de política pública. Há alguns imbricamentos, né? Assim, quais são os imbricamentos que acontecem, né? Bem, a partir desses achados, né, a gente pode concluir que os cursos de medicina veterinária do Brasil, eles apresentam pouca inserção das ciências sociais como um conhecimento fundamental na formação do profissional crítico e agente de mudança. Pouco conteúdo, né, o pouco conteúdo que há, ele é predominantemente sociológico e dialoga pouco com as disciplinas relacionadas à prática da medicina veterinária, especificamente a prática clínica. Porque, veja, não adianta ter apenas o conteúdo. Ter o conteúdo é importante, né? Mas precisamos avançar. Um primeiro passo é ter o conteúdo. Depois que o conteúdo ele é estabelecido nos cursos de graduação, né, e tem seu espaço, ele precisa se articular com o conteúdo da prática do veterinário. Seja ela uma prática clínica, uma prática mais de inspeção, uma prática de saúde pública, seja qual prática for. Tá? Mas ele precisa se articular, né, para que o conteúdo ele faça sentido. Porque o sentido da prática se dá pelo próprio trabalho do veterinário. Se você não articula esse conteúdo com a própria prática do trabalho, ele vai perdendo seu sentido, e aí as disciplinas realmente passam a ser, né, virar de fato um mal, né, como o senso comum sobre o assunto acaba resgatando essa ideia. Uma coisa que parece bastante preocupante, né, é onde fica a política nessa discussão, porque o conteúdo de ciências sociais já é praticamente incipiente. É menos de 2% do conteúdo de uma carga total da formação do médico veterinário. Desse total, quase 40% é sociológico, né? Um pouquinho, muito pouco é antropológico. E a política fica onde? Né? Parece que ela não tem espaço, ela não tem lugar. Né? E aí a gente vem aqui um pouco problematizar a importância dos conteúdos de política para os profissionais da saúde e suas implicações e especificidades, principalmente na medicina veterinária. Né? Este é um dado que chama atenção, né? Porque nesse levantamento muito rápido que nós fizemos, aparenta, né, essa questão de que os conteúdos de política parecem estar ausentes da medicina veterinária, né, e diante desse cenário sociopolítico, principalmente após o golpe, né, resgatar essa perspectiva crítica da política é fundamental em todos os trabalhadores da saúde, e nesse processo educativo parece que a ciência política ela se esvaiu. A importância da política na medicina veterinária, né, ela é fundamental, principalmente, né, quando a gente pensa na questão da saúde pública, né, o trabalhador questionando a própria lógica de produção e sustentabilidade e insustentabilidade do sistema, né? A própria capacidade de resistência da corporação, né, médica veterinária ao desmonte da profissão, né, a desvalorização da profissão, a sua falta de inserção na discussão política sobre os rumos da sociedade. Então, a importância da política ela vem para garantir o local e assegurar que este local seja perene, né? Que ele seja um local em que a voz do médico veterinário ela possa ser ouvida e considerada, né? E aí, né, claro, existem várias tentativas de formação crítica, né? Mas o mais importante no ensino da política é que se desoculte diversas formas de interpretação do cenário político, trazendo essa pluralidade de interpretação para que a gente não caia nos processos de doutrinação, né? Que é muito comum as formações que não compreendem, né, e que não levam em consideração a ciência política, acabam, digamos assim, conformando os seus alunos, conformando a discussão
em um aspecto apenas da perspectiva, né? Isso é muito ruim. Daí que se justifica a importância da ciência política, para demonstrar a pluralidade de possibilidades de se perceber a própria construção do conhecimento na área das ciências sociais. E aí, quando a gente fala em política na formação dos profissionais da área da saúde, é uma coisa que eu preciso deixar bastante claro, que há uma diferença, uma distinção entre política na formação e formação política. Quando eu falo formação política, é uma formação que acontece fora do ambiente universitário. Quando ela acontece no ambiente universitário, ela está muito restrita a grêmios, a pessoas que vão fazer representação estudantil, né, ou então resistência docente, ou então resistência discente também, né, são representantes discentes, então mais relacionado com a capacidade de organização da comunidade escolar e especificamente da defesa da assistência estudantil, né, desses discentes na sua permanência na universidade, enfim. Então, a formação política, quando acontece na universidade, ela está mais relacionada a isso. Mas, tradicionalmente, a formação política ela acontece fora do ambiente universitário, acontece no movimento social, nos partidos políticos, nos coletivos organizados, né? Então, isso se chama formação política. O que aqui a gente está discutindo não é a formação política, mas é a política na formação. Ou seja, na formação oficial do médico veterinário, ou seja, enquanto conteúdo curricular, ou seja, conteúdo da grade curricular, a política ela precisa estar presente, por todos esses motivos que eu já falei, né? E é fundamental, né, que se a gente aqui está discutindo a inserção e o aumento dos conteúdos das ciências sociais e humanas na graduação de medicina veterinária, como os próprios dados demonstraram, se a política está ausente, ela precisa ser recuperada urgentemente, né? Assim, não dá para a gente falar em ciências sociais com esse tripézinho entre antropologia, ciência política e sociologia capenga, né? Ou seja, só com duas perninhas desse tripé, não pode ser assim. Então, o conhecimento de ciência política é fundamental. A necessidade de articulação, né? Mesmo sobre os currículos que apresentam deliberadamente conteúdo sobre política, é de se esperar que os estudantes eles apresentem resistência na aprendizagem desses conteúdos. Então, não vai ser algo fácil, assim, em que pese que é necessário a gente estar fazendo esse diagnóstico e reconhece a importância, em um primeiro momento, os estudantes eles têm uma resistência a esse conteúdo, por N motivos, né? Especificamente porque eles creem que esse conteúdo ele não dialoga diretamente com o saber específico da sua própria profissão. E daí a importância de profissionais docentes bem capacitados e bem formados na área das ciências sociais para demonstrar essa importância. O que acontece muito é a dificuldade dos docentes em fazer a articulação. E essa articulação ela é a mais importante para criar um sentido e significado na cabeça do estudante. Há indícios, né, que problemas que envolvem o ensino-aprendizagem da política podem ser facilmente incorporados e mais palatáveis quando se associam ao objeto das ciências em saúde em discussão, que eu acabei de dizer. E aí, aqui algumas sugestões, né? Como é que a política poderia estar inserida nos cursos de medicina veterinária? Através de diversos conteúdos diferentes, né, que dialogam diretamente com o conhecimento veterinário. E aí, especificamente os que podem articular a política com os conhecimentos de sociologia, podem ser discutidos tanto na modernização da questão da agricultura patronal no Brasil, da tecnologia agropecuária e do agronegócio, as características da sociedade capitalista e seu desenvolvimento na agricultura brasileira e sua inserção internacional, a integração agropecuária, indústria, estrutura fundiária e agrária, fronteiras agrícolas, políticas públicas para o setor agrário, a questão da Revolução Verde, a própria questão agrária, a agricultura familiar, os movimentos sociopolíticos na sociedade rural e os movimentos sociais do campo, na posse e no uso da terra, nas relações sociais de produção, especificamente na terra, do associativismo rural, do cooperativismo e sindicalismo rural, no histórico do meio rural e na própria história da agricultura no Brasil, os conflitos sociais no campo, da análise crítica dos problemas rurais, da dicotomia entre campo e cidade, rural-urbano, na relação do neoliberalismo com a agricultura nas comunidades rurais e principalmente em países subdesenvolvidos, na estratificação e na desigualdade rural, nas transformações sociais rurais do Brasil, na convivência comunitária no próprio meio agropecuário e na legislação do trabalho no campo. Então, veja, oportunidade de discutir a política e de fazer a articulação do conteúdo das ciências políticas com esses conteúdos
é muito profícuo, né? Enfim, esse espaço existe, basta a gente compreender a importância desse conteúdo e criar a oportunidade curricular para ele. Também aqui eu apresento, né, outra solução, que é como a política, né, ela pode se articular com os conteúdos aí antropológicos que já existem, né, naquele rol de análise que a gente fez dos cursos que apresentam os conteúdos de ciências sociais. Então, a política ela pode se articular, né, com a história e a cultura afro-brasileira e indígena, na questão da relação cultura e poder na sociedade, nas organizações, especificamente as rurais, nos estudos socioculturais sobre questões de ordem étnico-racial no Brasil, a partir de comunidades quilombolas e indígenas, nas culturas e subculturas e nos processos sociais de senso comum e de desnaturalização do social, nas comunidades tradicionais e ancestrais de origem africanas e ameríndias, na influência e nas diferenças de culturas, principalmente naquelas que lidam de forma diferente com os processos de saúde e doença, e no respeito às diferentes culturas e forma de fazer agricultura, criação animal, principalmente desenvolvida pelos povos tradicionais. Então, assim, todos esses conteúdos de antropologia que, em certa medida, já existem nos cursos de medicina veterinária, podem ser a chance de fazer uma articulação com o conhecimento de ciência política de forma profícua. Tá bom? Bem, gente, me desculpe se a minha fala foi muito rápida, mas era mais para introduzir o tema mesmo. Fica aqui meu contato, leonardo.carnu@unifesp.br, e espero estar disponível para que a gente possa, mais adiante, sanar algumas dúvidas ou então entrar em contato para que a gente possa colocar, de fato, os conteúdos de ciências sociais e humanas, né, com mais vigor, né, e com mais presença nos cursos de medicina veterinária. Grande abraço.